Boa noite a todos. Esse evento é gravado para posterior publicação para os colegas que não podem estar aqui hoje. Será disponibilizado no nosso canal no YouTube. Pedimos para os que não desejam ter o registro no vídeo, ao abrir o microfone ou câmera, avisar que não desejam, que iremos cortar na edição e respeitar sua posição. Mas, por favor, não deixem de participar. Se quiser participar em qualquer momento, só abrir o microfone sem problema nenhum e iremos dar a voz a vocês. Meu nome é Marco, sou um homem cis, branco, na casa dos 50 anos. Sou alto, tenho cabelo de branco com um corte curto, visto uma camisa de malha na cor preta. Meus pronomes são ele, dele. Atrás de mim tem um painel em degradê do azul para o verde com a logomarca desse projeto de extensão. Nós somos alunos, mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em Ciências Naturais. O programa tem conceito 5 na CAPES e é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso. Ele é interdisciplinar nas áreas de Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática. Tem 4 linhas de pesquisa: Bioorgânica e Bioinorgânica, Ciências Ambientais, Ciências e Tecnologia de Materiais e Ensino de Ciências, que é onde nós, que somos parte desse projeto, estamos inseridos. Tanto eu como a Mariana, que nos aparecemos mais, mas tem também hoje aqui a Shirley, tem a Amanda, que de vez em quando aparece, e o Kleber, também, que fazem parte desse projeto de extensão, assim como também tem a Lisandra e o Douglas. O curso de formação como projeto de extensão tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica. A Pró-Reitoria de Extensão, ou PROEX, promove ações de extensão que visam inclusão social por intermédio de trocas de saberes entre a universidade e a sociedade. O Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, ou NAP, promove a interação e a parceria entre pesquisadores de diferentes laboratórios da universidade e de outras instituições, divulgando discussões e ações relacionadas à acessibilidade. Somos do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e estamos disponíveis pelos canais no Gmail, tedic.enf@gmail.com, @tedic.enf no Instagram e tedic.enf no YouTube. Quem vai falar com vocês hoje sou eu sou analista de sistemas, especialista em docência do século XXI, mestre e atualmente doutorando em ciências naturais na linha de ensino de ciências. E a gente vai conversar um pouco sobre o processo de avaliação, processo que a gente praticamente fica na quantificação, nos números, nos processos de dar um valor aos nossos alunos. E eu já convido vocês a fazer a pergunta: qual escolha você faria se tivesse uma situação extrema, com esse cartãozinho que está aí, não é puro, ele traz uma legenda de quem viu a série Round Six, que é um jogo misterioso, e até as músicas criam uma sobrecarga psicológica nesse processo, que é justamente o que a avaliação faz. E aí, vou começar a brincar com esse processo, dizendo que comecem nossos exames. A primeira questão, eu vou começar a perguntar para vocês sobre a questão da avaliação. Eu vou fazer uma afirmação antes. A avaliação ou exames, na minha opinião, são formas de avaliar condições previamente treinadas e estipuladas pelo processo de ensino. O que vocês acham dessa afirmação? Não precisa nem responder quem não quiser. Quem quiser, por favor, pode se pronunciar pelo chat. Obrigado, Diego. A mais pura verdade que o Diego colocou aqui. Então, o Diego é da matemática, né, Diego, se eu não me engano, e realmente, quando eu fiz essa afirmação, foi justamente pensando no meu povo das
E pensando nisso... De aula, a gente dá treinamento de resolução de problemas. Isso. Ia falar isso, Marco. De forma correta e dar uma quantificação. Isso é a minha opinião. É lógico que o pessoal mais da área de linguagem vai dizer que não é bem assim, mas a gente acaba sempre fazendo esse processo de treinamento. Né? Colocamos questões que já estão esperando o raciocínio ensinado em sala. Exatamente, Diego. Então, essa é uma ideia que eu passo para vocês. Pois não, Mariana Matos, pode falar. A gente coloca muito a questão às vezes faz até aquela revisão para a prova, né? Onde as questões são parecidas e você está realmente treinando ali o aluno para responder a questão que você já até planejou para a prova que vai ser na próxima aula. Então, realmente, é muito isso mesmo. Então, fora isso, a gente sempre quer cobrar, a gente cobra muito o que vem de cima mesmo, né? É o que eu ia falar, né? A minha pergunta seria, a próxima pergunta seria justamente, por que a gente faz isso? Por que a gente treina? É justamente isso que você acabou de... Na minha opinião, tá, gente? Eu não trabalho com a rede pública, assim, do ensino fundamental, nem na questão da educação básica, praticamente eu trabalhei muito pouco com educação básica, mas a gente sabe que o que vem no nosso processo de ensino é um exame. O SAEB, tem outros nomes que eu não lembro agora, né? Serginho, se eu não me engano. E eles precisam tirar uma pontuação mínima. E aí, eu não sei se vocês são dessa época, mas no estado do Rio tinha pontuação bonificada para a escola. Então, se a escola saísse de um bom ranking, ele tinha um resultado financeiro, ou seja, você tinha que treinar seu aluno para responder aquela prova bem, para você, como professor, ter um resultado financeiro. E aí eu começo a pensar, será que é isso mesmo a forma de a gente pensar? Será que a gente está no caminho certo? Vamos continuar com os meus questionamentos sobre avaliação. Mas quem quiser falar, a qualquer momento, por favor. Ainda existe, Priscila? Ah, legal, não sabia não. A Adriana está colocando aqui, SAEB, CAEB, Serginho, Saerge, município está aplicando CAED, então. A gente acaba tendo que treinar os nossos alunos para fazer, inclusive para ter um retorno para a gente, né? Aí eu faço uma pergunta real. O processo de avaliação. Qual jornada de trabalho que um professor assume, seja ele na privada, na pública, é possível desenvolver processos avaliativos qualitativos que identifiquem no aprendiz um raciocínio e reflexão? Será que a gente consegue fazer isso? Com a nossa jornada, ou a gente tem que capacitar, a gente tem que estar aqui nesse momento discutindo isso, e a gente precisa ver a nossa janta, a gente precisa ver a nossa família. Hoje, por exemplo, eu estou com um problema com a minha mãe dentro de casa, com a minha esposa, que também não está bem. E aí, será que eu consigo estar aqui tranquilamente, sem pensar lá, hoje já fechei a câmera aqui, pessoal, só um minutinho que eu vou ali na outra sala. Eu fui ver isso. Então, será que a gente consegue a nossa jornada de trabalho? E no último encontro, a Priscila Caetano até postou, como é que vocês conseguem trabalhando, estudando e ainda trazer coisas novas? Realmente é uma questão, será que o professor consegue, nesse tempo dele, trazer isso e trazer esse processo de forma qualitativa, identificando no nosso aluno, no aprendiz, o raciocínio e a reflexão? Será que a gente está dentro desse processo? Então, aqui é só para vocês pensarem um pouco. Porque essa é a proposta da BNCC, tá? Da LDB e da BNCC. A avaliação, ela pode servir como um meio de controle de qualidade para assegurar novo ciclo de ensino e aprendizagem dentro do processo de esperado. Ou seja, a Elva está colocando, é verdade, nosso planejamento foca no conteúdo. Deixa eu voltar aqui. Conteúdo valorizados nesses instrumentos avaliativos, sim. E aí, o pior de tudo, que o nosso processo avaliativo começa a rotular.
a classe do ano passado teve uma nota tal, a classe desse ano tem uma nota tal, a classe do ano que vem. A gente está em um processo cada vez mais mecânico, mais forteano de dar voz. Então, o que eu percebo com esse processo nosso avaliativo, que a gente tem hoje, que a gente pratica ele, é que a gente acaba criando rótulos dentro de uma teoria fordista que foi criada no nosso processo de ensino. E aí eu vou até questionar, será que foi mesmo teoria fordista? A gente vai começar a pensar isso daqui a pouco com umas questões históricas. Quando a gente fala dentro dessa ideia de avaliar, tem uma imagem que vem e eu acho ela perfeita. Aí tem lá o meme. Para uma avaliação justa de todos, né? E aí eu trouxe o olhinho da boneca ali do Round 6. Todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, quando a gente pensa ali nos nossos personagens, o macaco vai fazer isso brincando. Adriana, avaliar, discutir isso com uma das professoras. Parte pedagógica, eu vejo, às vezes, prova como um castigo. Eu também vejo, Adriana. Seria bom avaliar projetos, fazer alunos trabalharem e avaliar os resultados finais. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, Adriana. Então, essa imagem, para mim, é perfeita. Eu botei ela como se fosse um quadro ali, no amarelo, porque quando eu penso ali, quem é que conseguiria fazer? Então, o macaco está resolvido, né? Aí eu penso, será que o pinguim iria fazer? Sei, eu acho que ele teria muita dificuldade. O elefante, ele faria? O elefante, ele faria de uma forma dele, da maneira dele. Ele iria tombar a árvore e ia pisar em cima dela. E aí o pinguim conseguiria, a foca conseguiria, o cachorro, o lobo conseguiria. Mas se o nosso peixe, de alguma forma, será que esse peixe conseguiria fazer esse processo avaliativo? E aí eu pergunto, quem seria o nosso peixe nesse processo? E a Mariana falou tanto que a gente precisa ter processos avaliativos diferentes para poder chegar em um mesmo modelo, ou seja, a gente está falando de inclusão. Cada um tem uma característica naquele grupo ali. O elefante, o macaco, o pinguim, a foca, o cachorro, o peixe. Dentro desse processo avaliativo justo a todos, o peixe jamais passaria. E a gente teria que dar um jeito. Pois não, Mariana? E aí a gente tem que vir, né, aquela seguinte pergunta, né? O que será que eles querem provar com esse exame? Que todos são animais? Né? É uma pergunta interessante para esse meme. Porque aí a gente tem que saber o que a gente está querendo provar. Às vezes é para provar que todos são animais, precisam subir numa árvore. Pois não, Diego? Olhando para essa imagem, a gente fica pensando como que a gente faz isso diariamente e às vezes não percebe, né? E somos ignorantes ainda quando a gente fala que a gente precisa adaptar alguma prova, alguma atividade. Mas essa imagem é o retrato do dia a dia, do que a gente pratica, né? Sabe? A gente tem diversos alunos que aprendem de modos diferentes, mas a gente quer cobrar de forma igual para todo mundo. Exatamente. Quando a gente pensa ali, todos os outros vão conseguir de alguma forma, derrubando a árvore, vão conseguir. Mas o peixe não vai conseguir de forma nenhuma nesse processo avaliativo que foi sugerido. Não vai conseguir, não tem jeito. Para ele conseguir, ele vai fazer o sacrifício da própria vida dele. Então não tem como, a gente está excluindo alguém. A Elba colocou aqui, muitas vezes essas avaliações não refletem a realidade do ensino da nossa comunidade, exatamente. A gente treina, como que a gente postou lá, a gente treina para que o aluno passe. E aí o sistema produz formas da gente treinar cada vez mais para que o nosso aluno seja aprovado. Como, por exemplo, eu sei do Estado que o Estado fazia isso, mas aí a Priscila colocou aqui que ainda continua fazendo. Ou seja, incentiva o professor a fazer esse processo. E o professor precisa fazer isso. Se ele não conseguir, ele vai ser achincalhado. E aí a gente está no sistema avaliativo. A Simone colocou, e muitos não conseguem. E a gente está no sistema avaliativo educacional. Mas, quando a gente pensa em sistema avaliativo,
A gente pergunta, você é o juiz? Você, no seu momento de formação, você teve a sua formação filosófica sobre conteúdo de juízo social? É isso que a prova qualitativa pede, a avaliação de conteúdo social também. E a competência de juízo, de julgo, que permite refletir sobre uma avaliação social qualitativa relacionada ao conteúdo? Quando que a gente viu a minha formação na minha área de engenharia, que eu tenho que ensinar isso com um processo que traga ainda o meu conteúdo de uma forma social qualitativa? Eu não vi isso. E eu não percebo isso em nenhum processo de licenciatura. Essa filosofia de juízo, esse conhecimento filosófico. Será que a gente tem isso? Ah, não, mas minha colega me deu umas dicas que ela fez direito, ela fez isso. Parabéns para o colega que fez isso. Mas nós, a nossa formação, seja das engenharias, seja das licenciaturas, seja de qual for, a gente não tem essa formação filosófica para trabalhar sobre o juízo de um indivíduo. E aí, quando a gente tenta fazer esse processo, a gente volta lá naquela imagem do peixe, onde o peixe vai ser equalizado com todo mundo, né? É necessário que a gente pense e adapte para atender à metodologia de avaliação, o método de avaliação. A Crícera colocou que é onde que tem que entrar a equidade no processo, cada um com a sua forma. Sim, Crícera. Então, a gente precisa propor aprendizagem, desenvolvimento, atividades individuais e colaborativas. Eu entendo na literatura, né, consultando o Libânio e outros que eu gosto bastante, que a gente tem 4 processos de avaliar. Sim. Dentro técnica, a parte mais técnica, que é aquela avaliação inicial e diagnóstica, e ela é necessária, mas ela não deve ser assim um processo de pontuar, de classificar meu aluno. E aí tem a somativa, que é aquela que vai acontecendo, e aí vem os reflexos da prática de sala de aula, né? E a formativa. Eu tenho certeza que eu estou falando para o pessoal, que a Maria, que é da área de licenciatura, que viu isso melhor do que eu. Então, eu não vou ficar explicando. Mas eu vou ficar comentando o seguinte: na minha formação, toda a minha formação, e até hoje, eu vejo processos diagnósticos. Eu não vejo processos de avaliação somativos ou formativos. Até hoje, até no doutorado, eu vejo processos de avaliação diagnóstica, que quer diagnosticar o que eu segurei do conteúdo, o que eu memorizei do conteúdo naquela fase. E aí a gente vai nesse reflexo, fazendo isso no nosso dia a dia, esquecendo do desenvolvimento de atividades colaborativas, individuais, que nos permitam essas outras coisas. Avaliar de forma somativa. Nossas práticas de avaliação são atravessadas por 2 lógicas, não necessariamente excludentes, a formativa e a somativa. Entretanto, a gente acaba utilizando sempre a diagnóstica. Mas a diagnóstica, qual era a finalidade dela? A finalidade dela é realmente isso, saber qual é aquela que a gente chega no início do ano e verifica qual é o nível dos meus alunos que eu preciso trabalhar. Eu me lembro que a Adriana está aqui, então vou falar o nome dela, que a Adriana chegou aqui, nossa, eu estou numa turma que eu estou em X anos e estou trabalhando com 3 anos a menos, e não é que ela está trabalhando com 3 anos, ela está na 8ª série, mas ela está trabalhando com crianças com a idade, 8º ano, 8ª série é quando eu estudei, até hoje de 8º ano, com crianças com conhecimento do 5º ou do 6º ano. Ou seja, ela precisava trazer aquele todo para um patamar para chegar no 8º ano, para poder trazer o conteúdo do 8º ano. E ela fez isso a partir de algum processo de diagnóstico. Então, isso é importante. Na formação dos professores, aprendemos que devemos considerar o discente... Desculpa que minha tela piscou, gente. Na formação do professor, aprendemos que devemos considerar o discente como crítico, construtor, ou do seu próprio conhecimento, contudo, na prática, o sistema não nos permite. Como você, Marcos, bem disse, treinamos isso, não levamos a reflexão a analisar sequer o que ensinar. Então, realmente, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Tá? A gente precisa pensar em mais formas de trabalhar de forma somativa e formativa. E aí, o que traz a LDB para a gente?
É a LDB, eu não estou falando nem na BNCC, não, estou falando na LDB que está em vigor e que é ela que rege o nosso processo de ensino. A avaliação é um ato contínuo e cumulativo do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, as tais das provas finais não classificam, não marcam, não dão um código, não dão um número para o meu aluno. O que dá o número para o meu aluno sou eu. Porque é isso que a LDB diz. E vai dizer o meu processo do meu aluno está apto ou inapto, sou eu durante todo o processo. Mas, Marco, em algumas instituições isso vai ser problema, com certeza. Com certeza. Se eu não tiver um papel para poder dizer meu aluno está apto ou inapto, a gente vai ter muita dor de cabeça. Só que a gente precisa acordar e mostrar para todo o sistema. E a gente precisa mostrar para o sistema que o sistema que eles nos propõem é esse. A lei de diretriz e base, a lei da educação, ela traz que é um processo qualitativo e que a nota final daquela avaliação final não é a principal nesse processo. E a gente não vê isso no dia a dia. Mas a gente precisa acordar. Eu sei que a culpa não é do professor em sala de aula. Ele precisa trazer essa informação. E aí eu trabalho muito com o processo de educação à distância. E eu gosto de algumas formações, de alguns processos de avaliação da educação à distância. Eu começo a trazer essa relação entre EAD e presencial. Vou levantar essa fórmula, essa bandeira. Entre a metodologia, entre o método da educação à distância e a educação presencial, existem diferenças quanto ao conceito de aprendizagem? Se não existe diferença no conceito de aprendizagem, daquilo que aprende, tanto em um como no outro, por que eu tenho diferenças no processo avaliativo? Olha, eu vou trazer historicamente aqui a nossa processo atual da EAD. Nós tínhamos aqui, quando ela surge aqui, aí tem algumas informações aqui em cima, mas a primeira geração na década, lá no século passado, há mais de 100 anos, que trabalhou com correspondências. Depois a segunda geração, já no século, o primeiro foi no século retrasado, no século passado, que a gente trabalhou com rádio, né? E ela começa lá pela Fundação Roquete Pinto. Até aqui a gente está trabalhando com a pedagogia ou a psicopedagogia. E começa a surgir a terceira geração da educação à distância. Na década de 60, a gente começa a inserir vídeos e áudios. Mas a gente começa a trabalhar outras teorias comportamentais, teoria construtivista de Piaget, teoria cognitivista. Né? E aí a gente vai gerar a quarta geração, justamente com o processo da web, inserindo as teleconferências. E nessa aí surge a Universidade Aberta Brasileira, ou Universidade Aberta do Brasil, né, a UAB. E no final do século passado, a gente entra para a quinta geração, a geração que é a atual, que é a conectividade, que a gente está muito em rede. E aí os processos avaliativos, pelo MEC, pela CAPES, elas já não precisam ser tão presenciais, já não precisam, mas a gente utiliza esses processos presenciais. A gente pode utilizar portfólios, e a LDB traz isso. A gente pode utilizar processos avaliativos, como criação de recursos, né? Então, e aí, por que a aprendizagem na EAD é uma coisa e a forma de comprovar é outra para presencial? Será que a gente não pode utilizar os mesmos recursos da tecnologia? Porque a EAD utiliza muito isso. Qual seria o melhor instrumento para avaliar em EAD, ou remoto ou presencial? Será que alguém já pensou? Por que eu trago o remoto? Né? Validando ali um pouco a diferença. Eu entendo que os professores, no período da educação do ensino remoto, ele fez um esforço hercúleo para poder trabalhar, para se adaptar, para utilizar a tecnologia. Mas ele não estava formado, ele não tinha aquele conceito, ele não sabia, não tinha o letramento digital, ele não tinha o letramento para a área de educação à distância. Ele teve que se adaptar a esse processo. Então, foi um processo árduo para todos.
E ele teve que, muitas vezes, muitos professores falavam comigo. Eu mandava áudio pelo WhatsApp e ia lá entregar folhinha. E isso aí é um processo que eu digo árduo para todo mundo. Eles trabalhavam como se fosse no presencial, remotamente, e queriam esse processo, mas não sabiam nem como avaliar. Então, isso era bem complicado. Eu vi instituições que determinavam ao professor tantas horas de WhatsApp, e aí teve uma colega que fez as contas, que ela trabalhava na rede privada. Se ela tivesse que trabalhar todas as horas que uma determinada instituição determinou de horas de WhatsApp, né, se ela tivesse que trabalhar em todas as instituições com o mesmo tempo, o dia dela teria que ter umas 26 horas, que ela não iria conseguir, porque ela trabalhava em mais de uma instituição. E a gente viu esse processo aí cada vez mais complicado. E eu pergunto aqui, como a gente aqui está, teoricamente, em uma formação, apesar que alguns não participam da plataforma, mas alguns participam, como que eu, Marco Antônio, deveria avaliar, julgar, medir, escalonar, classificar um colega que está trabalhando, está estudando comigo, que está aprendendo na plataforma? Será que teria que ser por um processo, dar uma prova? Será que teria que fazer um texto? Será que todas aquelas atividades que a gente foi propondo numa plataforma, aquilo já não seria um portfólio? Ou simples usar e troca de tecnologia? Eu já não posso dizer que, por exemplo, eu vou dizer aqui, eu vou dar um exemplo aqui da Shirley, não foi ela, tá? Mas como eu tenho mais liberdade para ela, com a Shirley, eu vou falar aqui. Digamos que a Shirley chegou para mim no início do período e falou: eu não tenho menor ideia, não foi isso que ela falou não, tá, gente? De como trabalhar a tecnologia, e você faz muitas coisas. E hoje ela já faria um jogo, ela já faz uma coisa. E a minha avaliação para a Shirley não seria 100%, seria 1000%. E quando ela chega para mim e assume que ela não tem esse letramento, que ela não tem esse processo, e aí ela chega no final fazendo alguma coisa com alguma dificuldade, não seria excepcional, não seria aquilo que chama atenção, mas ela chega fazendo, então para mim ela aprendeu alguma coisa. E esse processo é que eu deveria pensar. Acompanhamento, desenvolvimento daquela pessoa que fez. E não exatamente eu colocar uma régua. É aqui que eu quero chegar e acabou. Porque cada um tem uma característica. Cada um é um peixe, é uma foca, é um processo de um elefante que está dentro daquela avaliação justa ou injusta. E eu vou trazer para vocês uma pergunta aqui agora. Eu vou brincar aqui. Eu gosto de música, como a Mariana já falou, a gente gosta de música, né? Então eu vou brincar um pouco aqui com vocês aqui. Será que nós vamos, depois dessa conversa sobre prova, sobre avaliação, sobre exame, será que nós vamos cantar o que Ivan Lins cantou? A gente sai daqui, começar de novo. Ou trazer o Belchior cantando tudo outra vez, Roberto Carlos outra vez, Legião Urbana, mais do mesmo. A gente vai trazer esse mais do mesmo de novo? Ou será que nesse processo de que a gente vai conversar aqui hoje, a gente vai vestir uns anos da Jovem Guarda e vai cantar a Vanderleia? Hoje eu vou mudar. Pôr na balança coragem, essa é importante. Pôr na balança a sua coragem, professor, e me entregar no que acredito, para ser que sou sem medo. Esse é um trecho da música que a Vanderleia canta, né? A gente pode ir para Vanderleia, não, desculpa, perdão, Vanusa, se chama Mudanças, né? Ou cantar Renato Teixeira, Transformações, mas a gente precisa entender que a nossa formação hoje em dia está bem complexa, bem difícil. A BNCC formativa, ela diz que a gente tem que aprender conteúdo da BNCC. Então, o professor não precisa aprender nada além fora da BNCC. E aí já começa a ser complicador, um fator complicador. Mas a BNC formativa, aquela que vai reger a formação do professor atual, diz que ele vai aprender o conteúdo da BNCC e vai aprender, vai garantir que a aprendizagem dos estudantes esteja nos aspectos intelectual, físico, cultural e social. Mas essa parte cultural e social não está dentro da BNCC. E emocional. E aí a gente pergunta, como
que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer se nem esse juízo de competência de avaliar que a BNC diz que a gente tem que ter a BNC, fala lá. Avaliar o desenvolvimento do aprendizagem e ensino. Ela não diz como. Aí a gente tem que pensar na LDB, né? Eu vou propor aqui para vocês. Esse que vocês estão vendo aqui é um processo avaliativo, que eu chamo de contrato aberto. É uma rubrica. Eu dividi essa rubrica, eu fiz isso, realmente eu fiz esse processo avaliativo, eu até escrevi sobre isso uma vez, onde eu escrevi qualitativo e quantitativo, dá nota, dá valor, dá número, e qualitativo. E aí, no meu contrato com o meu aluno, no meu contrato com o meu colega que está participando, ele sabe o que eu vou olhar, ele sabe o que eu vou fazer, então ele sabe como eu vou avaliar. Uma das formas eu vou dizer, perguntar a ele lá, isso é uma avaliação, é um exemplo de um mapa conceitual. Como que eu avaliaria um mapa conceitual? Então, análise prévia, minha análise prévia, pontuar até 10% desse valor. Tá? O gráfico representa conceitos conectados por verbos, agrupamentos, grande nó. Quem não conhece o mapa conceitual, tá? A gente viu na formação. E aí tem algumas questões que a gente precisa trabalhar nele. Então, eu começo a trabalhar essas questões de forma qualitativa e vou trazendo isso daí. Eu não vou trazer isso tudo nessa ideia, mas é uma forma. Existe uma outra forma, uma outra rubrica de avaliação, uma outra rubrica, desculpa, que é você pontuar, por exemplo, dá 25% se ele não consegue chegar a um percentual do que você quer, você traça seu objetivo. Meu objetivo é que ele crie um vídeo com legenda, com uma tela boa, com uma dimensões de cores legais, que não tem muito texto na tela. Então, 25%, muito texto. Mas meu processo de avaliação, ele nunca vai zerar, gente, no contrato aberto. Não tem como eu dizer que meu aluno é acéfalo. Eu não aceito isso, dizer que meu aluno é acéfalo. Dizer que aquele ser humano que trabalha comigo, ele não tem o menor conceito. Será que foi culpa dele ou foi culpa minha de dizer que ele não consegue atingir um mínimo de 25%? Onde eu passo para perguntar. Então, as minhas processos avaliativos, meu aluno, meu colega, nunca vai ficar com menos de 25%. Eu estou dizendo que ele não sabe nada. Ele não sabe nem sequer ler. E aí começa um problema sério. Né? E eu vou dar um exemplo de como a gente já fez uma avaliação. Então, esse aí é um gráfico onde tem os itens de avaliação, exploração da habilidade da BNCC, abordagem de tema, ortografia gramatical, onde eu tenho esses exemplos. Observe o seguinte, 4 avaliadores. E 4 avaliadores têm o que a gente chama de linha próxima. Eles estão muito próximos. E cada um fez individualmente sua avaliação desse material. E depois me entregou e eu juntei esses quatro avaliadores. E aí tracei esse gráfico. E eles não saem. Por que eles não saem? Por mais que ele seja Caxias, por mais que ele não seja da área, por mais que ele não consegue sair, porque eu fiz um contrato com o meu aluno. Ele sabia o que ia ser avaliado. Estava escrito, e você não consegue fugir muito desse processo. E aí eu peguei agora, não os itens, mas por avaliadores. Como que o meu avaliador se comportou? Cada avaliador. Eu queria saber cada avaliador, qual que pesou mais, qual que pesou menos. Mas vocês observem que, independente de quem pesou mais e quem pesou menos, o comportamento da linha do gráfico é parecida. Então, quando a gente trabalha com um instrumento avaliativo como o rubrica, a gente consegue chegar em um processo bem legal que eu chamo de contrato aberto com o meu aluno. Tá? Quando a gente está falando de rubrica, ou de, seja lá o que for, de um processo de avaliação, a gente está falando que a gente está avaliando, no geral, o exemplo que eu dei foi um mapa conceitual, mas quando a gente faz um processo de avaliação, que a gente está lá construindo de sala de aula, a gente está falando de avaliar a memória do aluno. Né? A gente está pensando no que ele memorizou, porque o aluno dificilmente constrói uma prova, ali vai respondendo as questões de certo e errado, de dissertativa,
a partir de algum processo. Geralmente ele faz a partir do que está no cognitivo dele. Mesmo que ele tenha um material de consulta, ele precisa ter a parte do cognitivo. E a gente está trabalhando um problema sério. Existe um estudo que se chama do psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus, não sei se é exatamente essa pronúncia, Ebbinghaus, de 1885, que ele constatou que o cérebro humano tem um limite de retenção de aprendizagem no tempo. Então, esse processo de memorização tem uma curva do esquecimento, onde a gente tem, no instante da conversa, nesse momento que eu estou conversando com vocês, 100%. Daqui a meia hora, uma hora, a gente está perdendo metade desse assunto, metade desse conceito. No dia seguinte, eu só vou ficar com 30%, 70% eu vou perder. E daí a 30 dias, eu só fiquei com 20%, 80% eu perdi. Mas o meu processo avaliativo nunca é no dia, é daqui a 30 dias. E aí, o que a gente vai pensar nessa curva de esquecimento quando a gente está avaliando? A gente está avaliando 20% do processo de memorização, segundo a literatura. A gente está nessa ideia de avaliação, a gente não tem a retenção do conhecimento. O processo que a gente tem que pensar é como que a gente vai ensinar para avaliar. E aí a Léa das Graças, ela traz esse termo, ensinagem, que relaciona o que a gente ensina com aprender. E ela traz ensinagem porque ela diz o seguinte: a gente tem que repensar na forma de ensinar e repensar no nosso processo de avaliar isso. Porque é uma ação que a gente tem que estar muito próximo de outras relações, né? Onde ela traz aí a análise, que é abstrair o que se fala, ou seja, eu estou falando, isso precisa ser analisado e abstrair esse processo. Né? A síncrese, que é a visão caótica do todo. Quando você traz aquele monte de informação, aquilo fica caótico, e aí eu tenho que analisar e abstrair. E o que eu vou reter? A síntese, que é esse processo que eu vou reter, que vai ficar lá nos 20%. E como que a gente trabalha essa curva do esquecimento? Como que a gente pode avaliar? E a gente está na área de tecnologia. Eu tenho que dar uma sugestão. Uma das formas que a gente traz nesse processo de ensinagem, segundo a Léa, é a gamificação, que ele ajuda. E quando eu gamifico, parece que eu não estou dando uma prova. Quando eu estou botando um carro, quando eu estou botando lá um audiovisual, parece que eu não estou dando prova, parece que eu estou brincando. E o aluno já perde a pressão psicológica daquele round 6 que eu comecei lá. Então, não é brincar com a sala de aula, é fazer esse processo de uma forma menos tensa. Né? Os elementos da gamificação, eles ajudam, não é jogar, é trazer isso, criando estratégias da gamificação. Observar as estratégias, foco na finalidade, o que eu preciso aprender, o que eu preciso trazer, e até o jogo já começa a ensinar, como a gente trabalhou aqui. E aí a gente tem a questão dos desafios, e quando a gente trabalha a gamificação, a gente tem que a nossa turma pode ter pessoas com diferentes características, como, por exemplo, os nossos alunos que querem vencer de qualquer forma. A gente classifica como alunos predadores. A literatura classifica isso, não sou eu, né? Então, tem aquele que quer mais pontos, que quer mais desafios, que são os conquistadores. Aqueles que são mais empoderados, que querem... exploradores, que querem conhecer mais, querem saber mais daquilo, e aqueles que são os socializadores, que querem dividir aquele processo, que querem curtir com a equipe. A gente precisa identificar esses personagens dentro da nossa sala de aula, quando a gente faz a gamificação, até para redividir e organizar. Então, quando a gente pensa no processo de ensinagem, a gente já começa a pensar no nosso público, como é que a gente vai trabalhar esse público. E quando a gente está falando dessa engrenagem rodando, a gente está falando que a gente vai cometer uma ação que tem um ambiente de interação de pessoas, e é onde a gente precisa criar algumas relações, como recompensa, e eu não estou falando quantificar, mas sim trazer um processo de recompensa. Aí, se eu tenho uma recompensa, eu vou criar um entusiasmo, vou criar uma felicidade, vou motivando sempre o meu aluno, e ele vai ficar engajado, e o envolvimento, e aí a recompensa passa a ser nossa, e esse processo todo acontece de forma gradativamente. Então, o uso de jogo, como, por exemplo, que a Mariana apresentou no WordWall, ele é um processo que ajuda de forma emocional. E a gente pode usar a avaliação dentro de um jogo.
Não precisa ser aquele feliz daquele papel. A Mariana explicou para a gente como a gente consegue fazer isso até trazendo pontuações no audiovisual, que é muito legal. E a gente está dentro de um ambiente, começa a trabalhar a inclusão, trabalhar vários tipos de características das pessoas. Sai daquele papelzinho e começa a socializar esse processo. Mas a gente viu outros recursos aqui. A gente viu a inteligência artificial aqui. E como que a gente usaria a inteligência artificial dentro do nosso processo? A gente viu a criação de imagens. A gente pode fazer uma avaliação, fazer uma rubrica, que eu quero uma imagem com isso, e trate esse assunto. Que a gente trabalhando dentro da IA com tantos volumes de informações de dados nesse processo avançado de criação, a gente pode trabalhar realmente a criação de uma imagem, a criação de vídeo com a IA. São vários recursos que tem. Criar. Uma das coisas que a gente viu aqui também foi a criação de música. A gente vai lá no ChatGPT, cria uma música, aí vai no Suno e bota isso. E aí o aluno apresenta isso em sala de aula. E ele pode usar isso dentro de um Canva, criando isso de forma colaborativa com nossos colegas. Ele pode usar isso dentro de um e-book, criando um e-book com as imagens dele, até com as músicas que ele criar. Ele cria uma história dentro do conteúdo e ele vai começar a criar um portfólio com esse e-book. E ele pode fazer isso durante o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E ele criando esse e-book dele durante o semestre todo, ele te entregando no final do semestre, você tem um portfólio e você consegue identificar se ele conseguiu realmente progredir ou se ele estagnou no processo de avaliação dele. São vários recursos que a gente pode fazer. Eu vou parar aqui, que a gente viu muitos recursos, e vou voltar de novo aos meus questionamentos. Um dos meus questionamentos que eu vou fazer aqui agora é, aí vocês estão vendo aí, né, a imagem de como está a nossa didática, a pergunta é como está a nossa didática hoje, e uma pessoa lendo um livro com uma cruz que simbolizaria a Bíblia, né? Mas, Marco, normalmente a gente, até as escolas foram retirados crucifixos de sala de aula, que nós vivemos num país agnóstico, a gente pode ser diferentes religiões. Mas eu não vou trazer a Bíblia aqui como palavra religiosa. Eu vou trazer a Bíblia aqui que, no mínimo, todos nós temos que entender que a Bíblia, no mínimo, é um dos livros de história mais antigos que existe e que narra fatos históricos. E dentro dos fatos históricos que a Bíblia narra, existem as parábolas. E as parábolas são muito contadas. Mas que eu gosto é a parábola do semeador, a parábola do patrão e tal, mas a da parábola do semeador é que eu gosto, que ele joga a semente, cai no pedregulho, cai no espinhal, cai na terra boa e cai à beira da estrada. À beira da estrada o pássaro come, no espinhal eles são sufocados pelos espinhos, no pedregulho a raiz vai morrer e na terra boa vai crescer e dar bons frutos. Mas por que você está trazendo a questão das parábolas? Eu vou fazer uma pergunta. Será, gente, que a gente não está repetindo essas mesmas parábolas de semeador? E aí eu vou perguntar a vocês, será que hoje, se os evangelistas fossem recontar a história de Cristo, será que eles estariam narrando Cristo como histórias do semeador, desse processo de semente? O que acontecia naquela época? Olha, as parábolas consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Elas trazem um simbolismo. E ela traz um significado histórico, um elemento histórico. Então, naquela época, o que existia era justamente isso, o lavrador. Será que hoje a gente não está realmente fazendo esse processo? Não respondam. Nas próximas páginas eu vou perguntar para vocês isso novamente. Vou voltar para essa pergunta aqui, da parábola do semeador. Se a gente realmente está trabalhando na parábola do semeador ainda, ou estou ensinando os nossos alunos pelo processo do semeador, não trazendo o nosso contexto atual. E aí eu vou abrir o nosso livro, que a gente trouxe no primeiro dia, e vou perguntar se a gente age dessa forma. A gente busca, no dia de avaliação, que não tenha falta. A gente marca a prova de antes, marca o contexto antes, para que não haja falta dos nossos alunos, a menos que eles tragam uma declaração, um atestado médico, ou seja, a falta tem que ter um motivo grave, né? Eu acho que a gente faz isso hoje ainda. Vigia para que não façam cópias um do outro, né? Principalmente no dia de prova, a gente fica
que tem que tapar, o aluno tem que fazer a sua prova ali individual. A prova acontece no tempo de aula previsto, ou seja, dentro daquele tempozinho. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem o laudo, eu sou laudado, como dizem, que tem o transtorno de ansiedade generalizada. O meu transtorno de ansiedade generalizada me leva a seguinte questão: eu não consigo desenvolver no mesmo tempo de todo mundo as coisas. Eu preciso de um tempo a mais. E aí eu pergunto, essa questão de a gente tempo de aula previsto, será que é igual para todo mundo? Isso estaria me ajudando ou me atrapalhando? A gente, no dia de prova, não pode usar objeto borracha. Isso eu vejo desde quando eu aprendi, entrei em sala de aula pela primeira vez, e quando eu fiz graduação recentemente, isso ainda era brigado. Quando a gente pedia, até no doutorado tinha que fazer prova, e isso era questionado, tá? A gente exige uma frequência da sala, tem que dar falta, tem que dar frequência, inclusive o sistema nos obriga a fazer essa frequência, inclusive fazer a volta disso, se não, tem que informar a assistência social. Em dia de exame, tem que sair da sala em silêncio. Quem discorda que isso é uma realidade hoje do sistema? Não, na minha sala não acontece nada disso. Por favor, se pronuncie. Agora sim, eu estou começando a perguntar. Alguém discorda disso, por favor? Sim ou não? Isso acontece até hoje. Não. Ninguém discorda, né? Isso acontece. Gente, vocês sabem de onde eu extraí esse texto? Eu vou dizer para vocês. Eu extraí esse texto de um documento criado em 1599. O Brasil foi descoberto em 1600. Esse texto, dessas frases, sem falta, vigiar, essas questões que estão aqui, tá? Eu peguei em um texto criado em 1599, chamado Ratio Ataque Studiorum Societatis Iassus, também conhecido como Ratio Studiorum, plano de estudos, método de sistema de estudo da Companhia de Jesus, que vai ser oficializado realmente lá em 1600 e pouco, mas ele foi criado em 1599. E esses textos que estão lá. A gente está trazendo a parábola do semeador aqui, como se aquilo fosse uma verdade máxima para os dias atuais. A gente faz isso daqui, que foi assim que a gente aprendeu. E tem mais coisas. Eu só trouxe algumas, que eu não vou trazer o Rádio Estudiório inteiro, mas isso está lá no Rádio Estudiório. Quem quiser pode verificar, está disponível na internet, inclusive em português. Tá? Você consegue identificar o que você faz em sala de aula pelo Rádio Estudiório. Ou seja, você está dando aula como jesuítas ensinaram os índios. E não são os indígenas, são os índios. Naquela época eram os índios. Tá? Eu sei que hoje a gente deveria falar indígenas, mas, ou povo originário, mas é esse processo aí. E aí eu trago aqui uma ideia um pouco mais atual, que a gente fala o seguinte: o aluno deve se preparar para a prova com seus livros, com seu material. Tá? Um aluno aguça a curiosidade do outro. Conceder louvores, ou seja, favorecer aquele aluno que realmente é mais estudioso, para ver se você enganja os demais. A aprendizagem é identificada nos exames finais. Isso aqui vai contra a LDB, tá? Mas é a nossa prática. Realizar exames públicos e severos para acesso às universidades, nossos vestibulares. Isso aqui é uma realidade, né? Não tem que discutir, isso é uma realidade do que a gente faz, nossas práticas. E só para de curiosidade, isso se chama a Didática Magna, que foi criada em 1632 pelo John Amos Comenius, que era um bispo protestante na Morávia, que hoje se chama Tchecoslováquia. Tá? Ele criou um método universal, impossível de não ter bons resultados. Tá? Esse é o desenho do Comenius. E essa didática a gente pratica, mas essa didática é a didática de 1632. A gente está vendo aqui coisas da época que o Brasil foi descoberto e a nossa prática hoje. Então, fechei o nosso livrinho. Estou fechando o nosso livrinho agora saudosamente, que eu abri no primeiro dia de aula e eu disse que eu ia trazer ele várias vezes. E eu estou fechando ele com um semeador aí. E aí eu volto de novo àquela questão.
Alguém está falando, Adriana Lacerda, citei isso no meu TCC, é legal. E eu estou trazendo aqui de novo a figura do semeador e apontando aí um dedo para vocês e 3 para mim, tá? Quando eu aponto assim, tem 3 de volta para mim. Você é o semeador. Mas não semeie o que está no passado. Quando a Bíblia foi escrita, ela tinha uma outra mentalidade. A gente não pode estar querendo trazer a semente. A gente tem que semear de acordo com a nossa qualidade, a gente tem que repensar e a gente tem que questionar. Se nós não questionarmos o sistema vai continuar como foi criado. Nós vimos aqui agora, eu trouxe aqui por letras que o sistema foi criado antes do Brasil e a gente cumpre esse sistema até hoje. A gente está trabalhando, não é no sistema fordista, como a gente fala, a gente está trabalhando no sistema dos jesuítas. A gente está trabalhando no sistema do Comênios. E a gente está nesse processo até hoje. Não que a didática máquina não seja, tem coisas maravilhosas nela, mas a gente está dentro das regras dela. Aquelas regras que foram criadas antes do nosso Brasil ser Brasil, apesar de já existir o povo originário. Eu termino aqui apontando esse dedo para vocês, sabendo que quando eu aponto esse dedo para vocês aqui nessa imagem, eu tenho 3 apontados de volta para mim, e eu preciso também corrigir meus processos. E eu vou abrir a perguntas a quem quiser fazer suas falas, deixando aí que nós somos do projeto de extensão técnica na educação, estamos no nosso canal no Gmail, pedir.ent, no YouTube e no Instagram também. Sigam a gente. Esse é o nosso último encontro oficial aberto. A partir de semana que vem a gente vai estar com encontros mais assim, para tirar dúvidas, tá? Quem está no curso, quem está na plataforma. Já semana que vem eu vou trazer antes de depois de trazer algumas informações por e-mail para essas pessoas, tá? Eu vou fechar aqui essa apresentação e vou abrir aqui. Quero que vocês realmente tragam a opinião de vocês. Esse encontro final foi assim para a gente, não para a gente fazer, mas para a gente pensar. Será que a gente está no processo certo? Mas eu sei que muitos vão me dizer, eu não tenho como. Minha escola determina que eu tenho que fazer um exame final, inclusive para apresentar para pais, para a direção, para a OP, para o CP. Mas a gente tem como começar a questionar. Vamos começar a questionar. Eu mostrei para vocês a ferramenta. A LDB diz isso. Obrigado para quem deu as palmas. A professora Elione, para todas as novas ideias, temos que lutar contra a nossa coordenação pedagógica retrógrada. Eu vou dizer, tem algumas coordenações pedagógicas que não são tão retrógradas, que querem até mudar, mas a gente precisa realmente mostrar para eles que não dá para a gente pedir uma resenha de um filme, gente, que o meu aluno vai fazer isso no ChatGPT. Mas dá para eu pedir que todos façam a resenha do filme no ChatGPT e vir criticar isso em sala de aula. O que vem no seu? Qual o seu prompt? O que você usou? Começar a trazer o nosso aluno para esse processo. Aprender essa ferramenta. Inteligência artificial é uma realidade, não tem mais para onde fugir. Por que eu vou excluir? Por que eu vou fingir que não está acontecendo? E aí, nos centros universitários, eu estou vendo o professor escrevendo assim, não passou no antiplágio, não passou. Gente, já existem ferramentas para detectar plágio e corrigir, para detectar IAR e corrigir. Reescrever o seu texto. E aí não passa. Às vezes não passa até nós mesmos. Uma vez eu escrevi um texto da minha cabeça e não passou no antiplágio. Mas acontece. Bom, estou aberto aqui à conversa, a ideias. O sistema impõe, mas o primeiro passo é o reflexo continuar sobre diferentes formas de avaliação. Refletir principalmente sobre instrumentos, os objetivos e especificidades dos nossos alunos. Especificidade. Exatamente isso. A gente precisa saber o que a gente vai fazer no nosso público-alvo, nosso peixinho que está ali. Pense sempre assim, será que o meu peixe consegue subir nessa árvore? E aí o meu peixe é meu aluno. Será que ele consegue dentro desse processo? Gente, eu falei e estou aberto à conversa, a trazer, alguém quiser trazer, acrescentar, fique à vontade. Eu posso falar, professor? Pois não, à vontade.
Bom, aquela imagem que o professor trouxe dos animais, né? Ela é extremamente representativa. Ela praticamente ela fala tudo. É impossível você querer a mesma coisa, né? De tantas diferenças. Quer dizer, não levar em consideração as diferenças é uma coisa gravíssima, muito grave. As diferenças, elas podem somar em algum momento, né? Mas elas podem representar uma ameaça, né? Dependendo de como, da situação, né? Então, essa imagem é extremamente importante. O que o professor também colocou sobre o tempo do professor dentro de sala de aula, também não tem como questionar. Impossível um professor conseguir enxergar individualmente capacidades, habilidades, necessidades de um aluno com 40 alunos dentro de sala, e ele termina seu expediente de manhã e sai correndo para outra escola para dar aula. Então, e de noite tem as necessidades, né, pessoais, você tem que fazer comida, é mãe, é pai, né, é tanta coisa, você não tem condição. E eu concordo, eu sou desse perfil. O professor acabou de trazer um histórico que eu mesma não conhecia, quer dizer, de 1.500, um negócio daquele de 1.500, gente. Então, nós estamos atrasados 7 séculos, né? Estamos muito atrasados. Como é que ninguém questionou? Como é que as pessoas não entram dentro de uma sala? Então, eu já fui professora de pós-graduação por mais de 25 anos, e sempre, a maioria das vezes, 90% das vezes, eram aulas noturnas. Então, os alunos, eu entendia que os alunos saíam 4, 5 da manhã das suas casas, chegavam meia-noite, porque a aula terminava 10 horas da noite, e como que essas pessoas vão sair de um emprego, trabalhando o dia inteiro, sendo exigidos, cobrados, sob pressão, para assistir uma aula à noite? Então, eu levava tudo isso em consideração, minhas aulas nunca foram uma igual à outra, e chegava a situações em que os alunos me falavam, professora, não consigo entender como ninguém está pegando o celular na sua aula. As diferenças são importantíssimas na sala de aula, para você somar e multiplicar realmente, em termos de conhecimento, em termos de aprendizado, de assimilação, de participação, de colaboração, é muita coisa. Então, assim, eu acho também que nós, o professor também colocou ali a questão da didática, então, a didática, nós temos que questionar se é a nossa didática. Como é que você ensina? Você senta lá na mesa e começa a dar, né? Foram sempre aulas de teoria. Quem aprendia com teoria? É isso que o professor colocou ali. Na hora que você está prestando atenção, e olha que aí eu discordo da primeira porcentagem. Eu estou te ouvindo, duvido estar 100% prestando atenção ou captando tudo. Duvido que seja 100%. Uma semana depois, menos 0,0. Por aí, professor. Parabéns por essa aula. Obrigada. Obrigado, Mariana. Gente, mais alguém quer falar? Se alguém quiser falar, por favor. Então, a ideia hoje era essa, trazer esse pensamento, o que a gente está fazendo? Você avaliando, você examinando. Realmente, será que o exame serve para quê? O exame serve somente para escalonar meu aluno, quantificar, e isso não é o interesse, não é o processo de aprendizagem, não está nesse processo. Que quando a Mariana Matos falou lá no início, quando eu estou classificando, escalonando o meu aluno, eu estou me classificando também, eu estou me pontuando também. Se a média da minha turma é 7, eu sou 7. Pois não, Patrícia? Boa noite, Marco. Boa noite, Patrícia. Como eu já falei algumas vezes aqui, é minha vivência em educação infantil. E experimentando no dia a dia com esses seres minúsculos, né? Na rotina, a gente percebe exatamente tudo isso que você falou. Alguns desenvolvem habilidades
motoras mais rápido, outros mais devagar, e cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Os meus aluninhos têm 10 meses, 11, 1 ano de idade. Hoje, minha experiência foi deixar eles se alimentarem sozinhos na sala, com pratinho de comida, com a colher. E eu tive uma aluninha que mal anda, está ainda aprendendo os seus passinhos, mas na hora de se alimentar, ela foi excelente, maravilhosa, muito melhor que os outros. Então, assim, a gente tem que saber, né, como você falou, que desde pequenininho algumas habilidades são mais desenvolvidas em alguns, e a gente não pode estar avaliando todo mundo nivelado. A gente tem que saber, né, dessa diferença aí que nós possuímos. Gostaria de falar isso aí, deixar minha experiência da prática aí para compartilhar. Muito obrigado, Patrícia. Como diz o Rubem Alves, eu costumo classificar o Rubem Alves como apaixonado da educação, né? Ele é um poeta da educação. E ele fala o seguinte, as crianças, os jovens, eles têm uma curiosidade muito grande, eles têm um desejo de aprender enorme. O problema é que nós, do sistema, nós, professores, nós matamos essa curiosidade do aluno com os nossos conteúdos engavetados, onde a gente acha que o cérebro da criança vai ser um conteúdo engavetado e vai aprender através das gavetas. A gente não passa a interdisciplinariedade. Sim, palavra minha não, tá? É só uma forma de repensar aquilo que o Rubem Alves falou. Palavras do Rubem Alves. Gosto muito de alguns textos dele. E alguns vídeos. Eu sou apaixonado por ele e alguns outros autores aí que eu acho legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mariana Matos. Se ninguém quiser falar, se alguém quiser falar, pode falar, sem problema nenhum. Mariana Matos está aí ainda com a gente, para a gente falar sobre o projeto de extensão da Mariana, que vai continuar. O nosso termina aqui hoje. Só continua aberto. Sim. Então, o nosso termina aqui hoje. Então, termina assim, os encontros com conteúdo, mas terça-feira que vem, nesse mesmo link, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-link, estaremos tirando dúvidas, tá? Dúvidas do projeto, dúvidas da atividade final. Mariana? Então, pessoal, boa noite. Depois de uma formação dessa, né, faz a gente refletir um pouco da nossa prática mesmo, fico aqui pensando, né, quantas vezes eu, no caso, erro, né? Mas o nosso projeto, né, trazendo a figurinha aí dos animaizinhos que o Marco trouxe, a gente precisa, né, repensar um pouco as nossas práticas e ter práticas mais inclusivas, onde a gente não preze tanto aí pela igualdade, mas sim pela equidade que a gente dá àquilo que cada um dos nossos alunos necessita. Então, a gente está fazendo um projeto até na sala de aula. O que é esse projeto? Eu vou disponibilizar para vocês recursos didáticos digitais da BNCC na área de ciências da natureza. A gente tem 2 habilidades para cada ano de escolaridade aí, de 1º ao 9º ano, para vocês estarem utilizando em sala de aula, de maneira interdisciplinar com seus alunos, para estarem testando, né, a relevância desses recursos. E aí, quem quiser participar, a gente emite um certificado em que vocês participaram desse projeto de extensão e também quem é da prefeitura aqui de Campos pode estar assinando aquelas 3% das horas adicionais de vocês, que a gente tem uma parceria com a Sedust, então é um projeto aprovado por eles, estimulado por eles também, eles são nossos parceiros. Ano passado a gente fez até de forma presencial, e nós, da equipe do TE na sala de aula, estamos à disposição para estar indo à escola, para estar aplicando junto com vocês, porque tem gente que fala assim, Mariana, eu gostaria muito de fazer, mas eu não sei utilizar a tecnologia, eu não sei fazer meus alunos utilizarem, eu não consigo mexer naquele tablet. Então, o nosso projeto é exatamente para isso, para a gente estar estimulando o uso dos tablets em sala de aula, para quem é daqui de Campos, e eu estou à disposição para estar auxiliando vocês na aplicação. As professoras que têm participado têm gostado, né? Têm mostrado, assim, têm falado que é muito legal, que é muito interessante, têm gostado dos recursos que a gente manda. Então, quem quiser, fica à disposição, só falar comigo, entrar em contato. A maioria do pessoal já está aqui. A Elba utilizou, né, o nosso kit.
já, a Aline também. A Aline eu fui à escola, a Elba fez sozinha. Então, cada professor, assim, faz de uma maneira. E aí, vocês querendo, só entrar no nosso grupo. A gente tem um grupo TEA na sala de aula, e aí eu vou disponibilizar o link para vocês, e vocês entrem no grupo ou preencham o formulário, tá? Vou botar também o formulário de cadastro. Tá bom, pessoal? Bom ter vocês conosco. E quem está fazendo o curso do TEDIC, né? Eu peço que vocês entrem na plataforma, participem dos fóruns e comecem a pensar na atividade final, né? Comecem a já estar montando um vídeo, tire dúvidas conosco, a gente vai ter alguns encontros de dúvidas, né? Exatamente para a gente estar trocando ideias, para a gente estar vendo como que está ficando o vídeo de vocês, o que vocês podem colocar. Então, vamos começar, né, a tentar concluir o curso, tá bom? Não se assustem, não se achem incapazes, não presuma incapacidade, né? Presuma competência, por mais que às vezes pareça mais difícil, mas nós conseguimos. Vocês conseguem, né? E a gente vai aí em busca sempre de estar auxiliando vocês. Acho que é isso, né, Mar? Sim, obrigado, Mariana. E oficialmente agradeço muito a Mariana Matos pelo apoio que tem me dado, ao Kleber, a Shirley, a Amanda, a Lisandra e ao Douglas, que apesar de não estar com o nosso projeto direto, participa com o projeto da Mariana. Né? Agradeço a todos. Encerramento, realmente, nós estamos encerrando esse projeto, não um contato com vocês, principalmente que o projeto da Mariana ele vai até outubro. Outubro ou novembro, não sei, né, Mariana? Acho que Isso, outubro, mais ou menos, porque novembro nas então, escolas é difícil. Obrigado, o Kleber está agradecendo, então eu agradeço oficialmente, assim, enormemente a vocês, o apoio que vocês têm dado. E agradeço a todos, e como diz a Mariana, se não temos mais nada para falar, vamos ver janta. Eu vou Isso aí. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado a todos.